Olá, tudo bem? Quando o risco em investir em imóvel aumenta? Quando? Em que situação? Chega uma hora que você pensa e fala, é melhor eu não comprar esse imóvel para alugar. É sobre isso que eu converso agora com Alexandre Frankel, que é CEO da Vitacom. Tudo bem, Alexandre? Oi, Anny, é um prazer estar aqui no UOL. Prazer é nosso, Alexandre. E nada melhor do que um cara que está dentro desse mercado, uma incorporadora Uhum. construtora, para analisar uma história e ser honesto com o internauta do UOL e falar, olha, quando isso acontecer, é melhor não investir em imóvel. Quando que o internauta, quando o investidor deve olhar para uma situação, uma história e evitar de investir em imóvel, Alexandre? Então vamos lá. O principal risco do imóvel, o pênalti, vamos dizer assim, é a liquidez. Então, se você precisa vender rápido, se você precisa fazer dinheiro com o imóvel, não compre imóvel, não é esse o objetivo. Por quê? É muito difícil vender um imóvel hoje em dia? Não é que é difícil, ele pode demorar. Então, se você precisar realizar ele rápido, eu acredito que esse seja o principal risco do imóvel. Você tem todos os bônus, ele é seguro, você tem a segurança de ter um ativo real. Por outro lado, você pode ter uma liquidez menor em relação a outros ativos. Algum outro cenário macroeconômico, Alexandre, que você, identificando, pensa, puxa, não é hora de investir em imóvel? Olha, o imóvel está muito atrelado ao crédito, isso eu não vejo um risco, porque o Brasil tende a ter uma expansão do crédito, isso é um cenário muito favorável, e aos juros. Então, quando os juros caem, o imóvel passa a ser muito interessante como alternativa de investimento e o financiamento se torna mais barato. Então, hoje, que a projeção de juros é que os juros caiam, o imóvel, sim, é um ativo muito interessante. Mas a gente tem que estar atento, se isso aqui se inverter, seja por uma crise mundial ou própria interna do Brasil, e há uma tendência de aumento nos juros, isso é um momento de atenção, de acender a luz amarela. Agora, quando o cara não é muito especialista num tipo de investimento, não acompanha muito bem, não sabe o que está acontecendo, isso também não pode ser um risco para ele investir num produto como, por exemplo, num imóvel, Alexandre? Pode, claro. Então, um conselho é que a pessoa sempre conheça muito bem no que onde ele está investindo, a região principalmente, que é primordial, a localização do imóvel. E esse também é um conselho muito importante. Agora, qual o principal fator que a pessoa deve estar de olho quando ela investe no imóvel? A locação. Então, se ele é um imóvel que tem uma demanda para locação, se ele traz uma renda atrativa, que hoje o meu parâmetro gira em torno de 0,7 a 0,8, Você com um aluguel, com a conseguir renda. 0,7 do valor do imóvel por mês com um aluguel. Com um aluguel, Tá. exatamente. Então você tem que estar sempre pesquisando na região, quanto é que o vizinho aluga, quanto é que ele está sendo negociado no entorno. Então, se você tomar uma precaução, pesquisar, dificilmente você vai cometer um erro no mercado imobiliário. Porque 0,7 É agressivo. líquido, é bem agressivo. Estou tentando lembrar de algum investimento que dê isso por mês, não é bolsa de valores, caderneta de poupança de jeito nenhum, fundo DI. Um DI busca... Dependendo da taxa. Depende da taxa. Quer dizer, tem poucos investimentos que concorram com uma rentabilidade agressiva como essa, né, Sim, Alexandre? sim. Agora, Alexandre, do ponto de vista pessoal, qual é em que ponto da pessoa que investir em imóvel pode não ser tão bom assim? Em que circunstância pessoal agora? Investir em imóvel, o cara tem que pensar duas vezes. Olha, Anny, partimos do pressuposto que a pessoa tem que comprar bem. Então, se ele comprou bem o imóvel, quando ele precisar revender aquilo, ele vai também ter uma saída boa, ou se ele precisar alugar, ele vai ter uma taxa de retorno também interessante sobre o imóvel. Fora isso, não existe um risco grande. Outra coisa que a gente tem que alertar, óbvio, quando a pessoa compra um imóvel na planta, existe o risco da entrega daquele apartamento. Pode ser que não entregue. Pode ser que não entregue. Eu já Então, vi isso acontecer. esse é um risco grande. Então, pesquise muito bem de quem você está comprando, veja o antecedente da incorporadora, do construtor, veja o que ele já entregou, se a documentação está ok do imóvel. Então, esse é um risco grande. O teu investimento praticamente... Hoje existe toda a segurança jurídica, o Brasil se preparou muito nos últimos anos no quesito de separar, de segregar o patrimônio das incorporadoras. Então, hoje é uma compra muito segura. Mas mesmo assim, o sujeito pode perder a grana, pode né? perder dinheiro. Pois ali, então, 200 mil, vira pó. Isso vira pó. Então, tem que ter essa segurança. As oportunidades são ótimas. Você põe pouco dinheiro, então você se alavanca, porque você paga parcelado um percentual pequeno do imóvel e compra um ativo muito maior. Então, você, de certa forma, está alavancando a sua posição. Por outro lado, você está assumindo riscos. Embora eu acho que hoje a segurança jurídica, as incorporadoras tendem a estar muito bem capitalizadas, eu acho que esse risco é muito pequeno. Tá certo. Alexandre, a gente preparou ali aqui uma cartela, um dizer, assim, sobre o que dizem os consultores financeiros sobre investimento em imóvel. Eles, em geral, dizem... O que eles dizem para imóvel, dizem para bolsa, para tudo que dá rentabilidade, para todo tipo de investimento, que é a valorização de um imóvel, ela pode acabar. Não é porque o valor do imóvel subiu que o investimento vai continuar dando retorno. Sim. Isso vale para imóvel e vale para qualquer outro tipo de investimento. Então não é porque aquele galpão, aquela casa maravilhosa subiu de preço nos últimos 5 anos que vai continuar nesse ritmo, tá certo? Claro.
E como é que a gente detecta isso? É possível detectar? Puxa, isso aqui subiu 100% nos últimos 5 anos, não vai subir desse jeito nos próximos 5. É possível fazer essa previsão, Alexandre? Olha, na economia tudo é possível fazer uma previsão, mas nada é certo. Eu vou além, o imóvel pode depreciar. Se você comprou um ativo que vai ter algum problema no entorno, que ele perca valor, ou ele pode, a própria construção em si pode ter problemas, o imóvel deprecia, ele perde valor. Então, vamos ficar sempre atento. Em determinado momento, às vezes é interessante vender e mudar de posição por um determinado fator, seja um metrô, um novo empreendimento que está saindo, a abertura de uma nova via. Então, é sempre importante você estar muito atento a essa situação de mudança de parâmetros. Tá? Então é isso, Alexandre, muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Obrigado, um prazer. E obrigada a você também que viu aqui como investir em imóvel, em qual situação é melhor você evitar esse caminho para o seu bolso. Até a próxima.